Fala comigo, meu pregador, e sem dúvida essa é a aula mais esperada de todos os tempos. Que aula é essa, professor? Essa é a aula, irmãos, onde você vai aprender passo a passo a como pregar a palavra de Deus. Passo a passo, eu vou pegar na sua mão e vou te conduzir, irmão, passo a passo até você aprender a pregar a palavra de Deus. Primeiro, você vai aprender a estruturar o sermão. E ao mesmo tempo você vai aprender a transmitir o sermão. Porque eu não sei se você lembra, mas eu já falei várias vezes nas nossas redes sociais. Não adianta a pessoa saber só para ela. Não adianta a pessoa ter o sermão todo para ela. Mas quando chega no altar, ela não consegue transmitir o sermão. Então nessa aula nós vamos aprender exatamente isso. Você já foi no culto que você fica vidrado naquilo que o pregador está falando? Você não consegue ficar disperso? Então, esse pregador, ele está usando algumas técnicas e eu vou passar todas elas para você aqui, para você ser igual esse pregador, tá? Porque ele não cativa as pessoas, ele não prende as pessoas no culto. Então eu vou revelar para você tudo aqui, queridos. E detalhe, não vou só revelar não, eu vou ensinar você passo a passo como que você vai fazer esse negócio. Então vamos pro jogo, que eu não gosto de enrolação, irmão. O negócio é simples, poderoso e direto no ponto. Vamos lá pro jogo? Querido, você já foi num culto? E nesse culto, o pregador está ministrando. E ele está ministrando de uma maneira tão poderosa que você olha para ele e fala assim, puxa vida, onde esse camarada estuda? O que ele faz? Porque quando ele prega, ele prende a sua atenção, ele prende a atenção das pessoas, prende a atenção até das crianças, até quem não consegue prestar atenção no culto desse pregador, essa pessoa consegue prestar atenção. Eu te pergunto, o que esse pregador está fazendo? O que ele utiliza? Nada mais, nada menos, irmãos, do que 5 elementos. Toda pregação que é pregação de sucesso, que as pessoas param para ouvir e olha para o relógio e fala, poxa vida, meu Deus, olha só, o tempo passou muito rápido. Meu Deus, eu nem vi o tempo passando. Então, esse pregador e nesse culto que você vai, todas essas pessoas que pregam e que você fica vidrado no culto, ela utiliza 5 elementos. E eu não somente, meu irmão, vou ensinar você 5 elementos, porque ensinar é fácil. Tem muita gente que ensina. Então eu não vou apenas ensinar você 5 elementos. Nós vamos aprender na prática. Eu vou fazer o passo a passo com você aqui, como que nós fazemos para aplicar esses 5 elementos durante uma pregação. Porque, irmãos, se você aplicar tudo que foi ensinado aqui, eu duvido se o seu ministério vai ser o mesmo. Tem gente lá no Instagram, queridos, que eles aplicam tudo que eu estou passando de graça. E eles mandam mensagem para mim até chorando no direct, porque aplicou aquilo ali e transformou o ministério dele. Agora imagina você que está aqui, você investiu para você ter esse tipo de conhecimento. Eu não vou só passar conhecimento não, irmão. Eu vou ensinar você na prática. E agora nós vamos pegar com profundidade cada um desses 5 elementos. Nós vamos entrar para dentro dele e aprender ele. Por quê, pastor? São eles que deixam uma pregação eficaz, uma pregação fina. Então eu vou aprender esses 5 elementos e nós vamos aplicar ele quando nós estivermos ministrando. E eu quero ver Deus descendo na igreja, eu quero ver Deus falando de uma maneira sobrenatural. Então nós vamos aprender esses 5 elementos para nós, irmãos, sairmos daqui, ó, fino. E detalhe, não quero nenhum pregador saindo daqui falando que não entendeu. Ah, eu não entendi não. Eu não sei como é que eu vou pregar não. Irmão, é proibido no meu curso um pregador sair daqui sem aprender. Porque aqui, além de nós transmitirmos conhecimento, eu ainda ensino para você na prática. Então vamos lá aprender esses 5 elementos para a nossa pregação ficar top demais da conta. E esses elementos são tema, introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão. Nesse módulo nós vamos aprofundar na introdução. Nós vamos entender o que é uma introdução. E para começar, queridos, eu quero mostrar para você a importância de uma introdução na mensagem. Qual que é a importância dela numa mensagem, pastor? Vamos pegar o exemplo de novo. Você já viu o pregador que vai pregar e do início ao final do culto você fica vidrado em tudo que ele está falando? Por que você fica vidrado? Porque ele faz uma boa introdução. E a introdução é para quê, pastor? A introdução é para captar a atenção de quem está te ouvindo. A introdução, irmão,
é para captar essas pessoas e fazer com que elas fiquem receptivas a toda aquela mensagem que você vai pregar. Então, a partir de hoje, alguém vai te perguntar, pregador, por que tem que fazer uma introdução? Qual a importância dela? Você vai falar, a importância da introdução é para captar a atenção dos ouvintes. É para prender a atenção dos ouvintes, para eles ficarem receptivos à palavra e neste momento, irmão, eles acompanhar você até o final. Tudo começa da introdução. Se você, meu pregador, pular essa parte, vai bagunçar o sermão todo. Se você pular essa parte, vai bagunçar. Por quê? Porque é nessa parte que você prende os ouvintes. É nessa parte que você traz os ouvintes para você, tá? Você coloca os ouvintes dentro do seu sermão e segura eles para quê? Para você transmitir toda a mensagem. Mas você só consegue segurar eles se você fizer a introdução. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você, não pule a introdução, porque a introdução é o começo de tudo. A casa começa da onde? Não é do alicerce? Se você fizer o alicerce de qualquer jeito, a casa vai o quê? Vai cair. Então, se você faz uma introdução de qualquer jeito, vai acontecer o quê? As pessoas vão ficar dispersas, ninguém vai te ouvir. Talvez você que está me ouvindo, quando você vai pregar a palavra de Deus, acontece isso com você. E você está perguntando, por que Deus não tem chamado na minha vida? Deus não tem ministério na minha vida? Tem, irmãos. Você só não tem essa informação. Você não aplica o que tem que ser aplicado. Porque uma coisa é Deus, ele fazia a parte dele, outra coisa é você fazer a sua parte. E essa parte de estruturar o sermão, ela é sua. Então, irmãos, a partir de hoje você está proibido de pular uma introdução durante uma pregação. Por quê, pastor? Porque é na introdução que eu vou prender os ouvintes, tá? Você vai pegar as algemas, vai prender eles para quê? Para que eles fiquem até o final recebendo a sua palavra. E agora nós vamos cavar para dentro da introdução. Então, já que essa introdução, ela vai me auxiliar, me ajudar para ter uma pregação de impacto e uma pregação de sucesso, nós vamos aprender agora, irmão, fazer essa introdução, mas de uma maneira assim, fora do comum. Nós vamos aprender como que eu vou fazer para captar essa atenção fazendo a introdução. E para isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos, irmãos, destacar aqui pelo menos 3 pontos nessa parte da introdução. Nós vamos destacar 3 pontos. Esses 3 pontos, você não precisa aplicar os 3. Você pode escolher um dos 3 pontos para você aplicar, porque são um desses 3 pontos que vai fazer a introdução ficar rica. São eles que vão fazer as pessoas ficar cativadas, as pessoas ficar preso naquilo que você está falando até o final. Então nós vamos destacar aqui o primeiro ponto para você. Queridos, então nós falamos que para a pregação, ela ser uma pregação de sucesso, ela precisa dos 5 elementos. E um dos elementos que eu falei, que é muito importante, que prende a atenção das pessoas, que ela tem a intenção de prender a atenção da pessoa, de captar a atenção da pessoa para ficar receptiva à palavra, é a introdução. E eu disse que a introdução, para ela ficar bem feita, você tem que fazer um desses 3 pontos. E o primeiro ponto que você precisa aplicar para a introdução ficar bem feita. Para que é essa abertura atraente? Exatamente para captar a atenção dos ouvintes. Então, abertura atraente, você pode usar um desses 3 pontos que nós falamos aqui. O primeiro, e para fazer uma abertura atraente, irmão, você tem que fazer, o próprio nome já diz, é uma abertura que vai atrair as pessoas. Para você fazer essa abertura atraente, você pode usar 3 exemplos, um desses 3 exemplos. O primeiro exemplo, você pode contar uma história. O segundo exemplo, você pode fazer uma citação. Ou o terceiro exemplo, é o que eu mais gosto, é você fazer uma pergunta provocativa. Para você fazer uma introdução de sucesso, tem que fazer uma abertura atraente. E para fazer uma abertura atraente, você usa um desses 3 exemplos. E o primeiro exemplo nós vamos destacar aqui agora, que é o que, pastor? É contar uma história. E tem um detalhe aqui, tá, queridos? Essa história que você vai contar, ela tem que estar ligada ao assunto que você vai ministrar, ao assunto que você vai pregar na noite. Então, igual por exemplo, vamos supor que eu quero falar sobre cura, o Deus que cura, tá? Então nós colocamos o tema lá, o tema da mensagem é o Deus que cura. Ok, então se eu vou falar sobre o Deus que cura,
Então eu preciso fazer agora uma introdução para quê? Para captar a atenção das pessoas. Como que seria minha introdução contando uma história para captar a atenção do povo? Eu faria desse jeito, lembrando que essa história ela tem que estar ligada ao assunto que você vai pregar, porque senão você vai embolar tudo. Então vamos supor, é um assunto verídico meu, tá? Eu vou contar essa história. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero pregar nessa noite sobre o Deus que cura, porque o Deus que nós servimos é um Deus que cura. Irmãos, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha por volta de uns 7 para 8 anos de idade, e eu me lembro disso. A minha mãe ela sempre me olhava, né, ali na cama na hora que eu estava para dormir, e o olho dela um pouco preocupado. E eu sem saber o que estava acontecendo, um dia ela foi e chamou meu pai e viu que minha blusa estava desse jeito assim, para cima assim, ó. E aí ela ficou preocupada. O que ela fez? Ela nos levou no hospital, chegou no hospital, o médico falou, leva esse menino para Belo Horizonte. Nós morávamos em Diamantina na época. E aí o médico falou, leva esse menino para Belo Horizonte que precisa fazer uma consulta urgente. E nessa consulta, queridos, que nós fizemos em Belo Horizonte, que nós fomos para Belo Horizonte, o médico deu o diagnóstico, falou assim, ó, esse menino ele tem sopro no coração, ele tem um buraco no coração. E aquilo ali deixou meus pais desesperados, sem saber o que ia fazer. E nisso, irmão, não foi fácil, nós inventamos uma barra, mas nós descobrimos algumas verdades fundamentais no meio de toda essa situação. É por isso que eu quero falar desse Deus que cura. Pronto. Irmão, você viu que eu contei uma história aqui para vocês na introdução? O meu tema é sobre o Deus que cura. Então, a história, tudo que eu for utilizar na introdução precisa estar ligado ao tema ou ao assunto central que eu estou pregando. Então, eu contei essa história aqui, uma história verídica que aconteceu comigo. E por que a história é tão importante? Porque a história ela vai despertar curiosidade nas pessoas. As pessoas vão começar a prestar mais atenção, elas vão ficar fitadas naquilo que você está falando. Então, o primeiro ponto que você pode utilizar, o primeiro exemplo que você pode utilizar na introdução para captar a atenção das pessoas é conte uma história. E com um detalhe, irmão, essa história precisa estar ligada ao assunto central ou ao tema, porque o tema que você vai dar ali na mensagem, ele é o assunto central. Então, essa é a primeira forma que você pode utilizar para captar a atenção das pessoas. Você lembra que a introdução é o quê? É captar a atenção das pessoas. Então, para mim captar a atenção das pessoas, eu preciso fazer uma abertura atraente. E nessa abertura atraente, o primeiro ponto que eu posso usar como exemplo é contar uma história para as pessoas. Você pode ter certeza, irmão, quando você começar a contar a história, eu tenho certeza que você já ficou fitado aqui e querendo saber o que ia acontecer daqui para frente quando eu comecei a contar essa história para você. Por quê? Porque a história, ela gera curiosidade. As pessoas vai querer saber o que aconteceu no final. Então, sempre, se você quiser, né, obviamente, você pode, para captar a atenção das pessoas, começar a sua introdução contando uma história. Professor Lessé, eu não sou muito chegado em contar história, mas eu quero atrair a atenção do povo, eu quero fazer uma abertura atraente, porque assim eu sei que eu vou captar a atenção do povo. Só que eu não quero contar uma história. O que você me sugere? O segundo exemplo. Você pode fazer uma citação de um livro. Por quê? Você vai preparar a mente dos ouvintes quando você faz uma citação. Irmão, isso enriquece de uma maneira tão grande a sua introdução que você não tem noção. Então, se você não quiser fazer contar a história, não tem problema. Faça a citação de um livro. Eu vou dar um exemplo para você. E sempre, irmão, com essa ressalva, todos esses exemplos que você for fazer na introdução para captar a atenção dos ouvintes, todos esses exemplos que você for fazer na introdução para captar a atenção dos ouvintes, sempre precisa estar ligado ao assunto central, porque senão vai dar problema para você. Sempre ligado ao assunto central. Pastor, eu quero fazer uma citação. Como que eu vou fazer essa citação? Primeiro, sempre tem que estar ligado ao assunto central. Então vamos supor que eu vou pregar sobre a importância da palavra de Deus. A importância de nós estarmos enquadrados dentro da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos lá. Eu quero pregar sobre a importância de estarmos enquadrados dentro da palavra de Deus. Queridos, e para começar isso aqui,
eu quero fazer uma citação que João Calvino disse, onde ele falou, sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. Nós sabemos que ler livros é muito importante. Nós sabemos, irmãos, que pegar algumas ferramentas para apoiar, para ajudar, para interpretar é importante. Mas nós não podemos esquecer que o mais importante é as escrituras. É por isso que João Calvino disse que somente as escrituras. Irmãos, você está entendendo o que você fez? Você fez uma citação. Isso enriquece de tal maneira a sua introdução que você não tem noção. Você fez uma citação de um grande homem que veio na história, que é quem? João Calvino. Então, você fez essa citação dele, isso vai prender a atenção dos ouvintes. Porque quem está lá te ouvindo fala, puxa vida, esse cara não é bobo. Esse cara é um camarada que lê. Essa mulher, essa pregadora, é uma mulher que lê. Então, olha só que coisa interessante. Que citação maravilhosa. Será o que vem pela frente? Você está entendendo? Então você está despertando essa atenção dos ouvintes. Eles querem saber o que vem pela frente. Irmão, se você pular a introdução, vai dar tudo errado a mensagem. Se você saltar a introdução, a mensagem não vai fluir, ela vai dar errada. Por quê? Porque a introdução é onde você capta a atenção daquelas pessoas que estão te ouvindo. A introdução é onde que você prende. Lembra de duas algemas. Você pega essas algemas e põe na mão do povo e traz ele para perto de vocês e fala, agora vocês vão ter que me ouvir até o final. Então é isso que é você fazer uma introdução. Então nunca se esqueça disso, com essa ressalva. Eu só posso fazer uma introdução, usar uma história, ou então usar uma citação de um livro, se essa citação ela estiver ligada ao assunto principal que eu estarei tratando aqui. Ok? Então ficou claro? Se você não quiser usar história como exemplo, você pode usar uma citação, tá? Mas a citação e a história precisam estar ligados ao tema. E por último, meu pregador e minha pregadora, que eu mais gosto é a pergunta provocativa. Certamente, se um dia eu estiver ministrando na sua igreja, certamente, pode ser que não, mas certamente, você vai ver eu fazendo uma introdução com uma pergunta provocativa. Por quê, irmãos? Essa pergunta ela gera muita curiosidade, porque ela é muito forte. Ela vai enriquecer a sua introdução e vai prender o povo até o final. Olha só para você ver, eu vou dar um exemplo. Então vamos supor que eu quero pregar. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui bom, porque aqui, irmão, aqui é ao vivo e a cores, tá? Aqui não tem esse negócio de ficar editando, não. Aqui é ao vivo e a cores. Então vamos fazer uma introdução com uma pergunta provocativa. Então, eu quero explicar que o Deus que nós servimos, ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Então, o tema da minha mensagem é, irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus bom. Então, esse é o tema. E a introdução, como eu faria uma pergunta provocativa para captar a atenção do povo? Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui pregando sobre Deus, vou falar sobre Deus, porque como esse Deus que nós servimos, ele é bom. Mas você já parou para prestar atenção? Como que pode um Deus, sendo tão bom, permitir tanto sofrimento no meio da humanidade? Irmão, você já parou para prestar atenção? Você já parou para se perguntar? E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui nessa noite. Irmão, você está entendendo o nível da riqueza na introdução? Olha só, você falou... A primeira coisa, né? Vamos lá. A primeira coisa que você fez, você pegou uma pergunta provocativa para quê? Para captar a atenção do povo e ligou essa pergunta provocativa em quê? Ao tema e ao assunto central que você está pregando. Porque você está ali falando sobre o Deus bom e você pegou uma pergunta provocativa. Como que Deus, sendo tão bom, ele permite sofrimento? Então você ligou essa pergunta provocativa ao assunto central. Então, irmãos, outra ressalva que eu quero falar para você. Todas as vezes que você for fazer, é melindroso o negócio. Melindroso, mas funciona. Todas as vezes que você for fazer uma introdução com uma pergunta provocativa para captar a atenção do povo, você vai ter que estudar muito. Você com certeza já aprendeu sobre a interpretação bíblica, sobre o estudo das escrituras nas aulas passadas. Então, você não vai ter nenhum tipo de problema. Mas você vai ter que estudar muito, queridos. Sabe? Para você conseguir explicar essa pergunta provocativa. Para não deixar nenhum tipo de dúvida
nos ouvintes. Essa, sem dúvida, é a melhor maneira que você vai captar a atenção do povo, é fazendo o quê? É fazendo uma pergunta provocativa. Então, queridos, pode utilizar à vontade, desde que você analise, desde que você estude, desde que você faça tudo isso. Eu não vou falar muito sobre isso, nós já falamos na aula passada. Então, essa pergunta provocativa é uma das que mais funcionam na questão de captar a atenção dos ouvintes. Você entendeu, queridos? Então, introdução, pastor, para que é? Ela é para eu captar a atenção do povo. Lembra das algemas? Lembra das algemas? Para eu prender a atenção do povo. Como que eu prendo a atenção do povo? Usando 3 elementos. O primeiro elemento é uma abertura atraente. E para mim fazer uma abertura atraente, eu posso usar um dos 3 exemplos. Primeiro, contar uma história, você lembra? Segundo, fazer uma citação. Ou terceiro, fazer uma pergunta provocativa. Irmão, se você aplicar um apenas desses 3, você vai enriquecer muito a sua introdução e você vai conseguir atrair de vez a atenção da pessoa para nós irmos para a próxima parte, que é o quê? Que é o desenvolvimento. Quando você chegar no desenvolvimento, o povo já vai estar tudo parado, ouvindo. Por quê? Porque você já captou a atenção deles no período da introdução. Então vamos para a próxima agora, porque eu estou muito animado e eu tenho certeza que você está animado também.